Jurados de convenção chamados workshops, isso acontece com o pessoal da Mamãe, eu sou convidado pela parte do certificado para o pensamento dos charutos das pessoas, em alguns outros países. Mas o correspondente aí desse cigarro, a gente tem duas grandes revistas hoje do charuto do mundo. Uma chama Cigarro Aficionado, outra chama Cigarro de Órgão. Desde 2017 veio também no Brasil, e a honra de contribuir com essa revista. Obrigado, boa noite. E espero que gostem dessa nova fase. Obrigado, meu amigo. Pessoal, prazer, uma honra estar de volta aqui à casa, e especialmente uma ocasião tão especial que é a volta da marca Davidoff no Brasil. A marca Davidoff é uma das marcas mais representativas, mais importantes no mundo do charuto. A ideia nossa aqui hoje é fazer um bate-papo, um pouco mais descontraído, ou seja, todo mundo saiu do trabalho, quer relaxar um pouquinho, vai ser uma coisa mais leve e rápida, falar um pouquinho da marca, um pouquinho do charuto que a gente vai degustar essa noite, mas mais importante é vocês terem uma visão geral da marca e que agora está disponível à disposição de todos vocês, tá? Só para começar, eu só para me apresentar aqui, que você não me conhece. Meu nome é Alexandre Velar, eu dedico a esse mercado de charutos aí desde 2010, há 16 anos aí que eu estou me dedicando a isso. Eu tenho um prêmio que ele é dado que chama Rompe a Barra em Comunicação, é o prêmio mais importante da indústria hoje, o sul brasileiro tem esse prêmio, é um reconhecimento muito importante, eu tenho muito orgulho de ter conseguido. Madeira, de notas de madeira, de charuto, vai sentir um pouco de notas aí de amêndoa, calvínia, que a gente vai sentir. Esse é um charuto importante de falar, pela intensidade dele, a gente está vendo aqui de 1 a 5. Vamos dizer, 1 seria o suave, médio, médio forte. É um charuto suave a médio, é um charuto muito elegante, isso é uma característica da marca Davidoff. Todos os charutos da marca Davidoff, independente de serem suaves ou serem fortes, ter um perfil um pouco maior, são charutos muito elegantes, muito redondos, muito suaves na boca. A percepção que a gente tem na boca ao paladar é sempre um paladar muito equilibrado e muito redondo, não é nada que te agride, não tem nada que salta demasiado na degustação. Então, uma característica da Davidoff traz aí sempre nos seus charutos é o cuidado pela qualidade que ele tem. No segundo terço de charuto, a gente vai sentir um pouquinho de avelã, um pouquinho de trigo, um pouquinho de alcaçuz, e no momento final do charuto, o charuto sempre vai ganhar mais intensidade, embora o charuto seja suave médio, no final ele já tem um pouquinho mais de intensidade. Pela evolução do charuto, a gente vai voltar a sentir um pouquinho mais presenciado de presença de madeira, de flores também, e também de spices, a gente fala de câncer, tempero, pimenta, um pouquinho disso que a gente vai sentir no final. Aí as personalidades, maiores personalidades do mundo do charuto. Quando a gente fala de personalidades do mundo do charuto, normalmente vem na cabeça o Churchill, uma vez pelas fotos, a gente viu o Churchill, que é sempre chama mais boca. A gente tem Fidel Castro, por causa da questão de Cuba e do charuto. E talvez, se a gente for falar de uma pessoa que não é um político, como o Fidel e o Churchill, talvez a figura mais emblemática que a gente tem aí no mundo dos charutos é o Zico Davidoff. O Zico Davidoff, ele se destacou muito, ele revolucionou o mercado de charuto pelo seu trabalho como comerciante. O Zico Davidoff é ucraniano, ele nasceu em 1906 em Kiev, e ele trabalhava na tabacaria da família. Naquela época eles tinham tabacaria e trabalhavam com cigarros. Eles usavam muito tabaco, inclusive da Turquia, para fazer esses cigarros. Mas aí depois a família dele imigrou para a Suíça e foram para Genebra. Essa data aí não é muito certa, a gente, no mundo do charuto, muitas vezes a gente tem referências de datas, de algumas fontes dão uma data, outras fontes dão outra, mas é importante a gente ter uma ideia geral de quando isso aconteceu. Mas eles migraram para Genebra e aí abriram lá uma loja de charutos em Genebra. Em 1924, o Zico Davidoff, ainda novo, estava com 18 anos na época, ele foi fazer uma volta, foi fazer um giro pela América Latina e Caribe para conhecer um pouco mais do charuto, porque a nossa família dele estava crescendo, e ele buscou um menino na época, vamos dizer assim, mas já tinha essa visão de negócio e queria conhecer mais sobre o produto que ele estava comercializando. Então ele foi para a Argentina primeiro, depois ele subiu para o Brasil.
conheceu, visitou as fábricas da Bahia da época, visitou as plantações da Bahia e depois foi para Cuba. Cuba ele passou 4 a 5 anos trabalhando no mercado de charuto, desde a plantação até a fábrica, para entender profundamente todos os processos de produção do charuto. Então, o Zino passou por um curso, vamos dizer assim, né, de autodidata, mais ou menos, né, mas tem um contato, obviamente, com os plantadores, com o pessoal de fábrica. Então, foi uma pessoa que, nesse momento, ele já tinha uma visão muito grande do que ele queria para o negócio dele. Muitas vezes, a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, aí o Aleta me perguntou, mas quando ele veio para a América do Sul, aqui na Bahia, ele plantou tabaco? Não, nessa época ele não plantou tabaco, não era nada que ele estava buscando para desenvolver um tipo de tabaco específico ou plantar um tabaco para ser trabalhado dentro da Davidoff, mas ele estava mais em busca de um conhecimento e foi ali que ele foi aprendendo sobre o mercado e sobre o charuto. Tá? Já depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, a loja do Davidoff, da família dele na época, né, se estabeleceu como uma das principais lojas e os principais tabacarias da Europa. Ele teve uma vantagem muito grande, que a gente sempre fala, né, que a sorte, a sorte mais ou menos é uma união da oportunidade com o talento e com o esforço. E o Zino Davidoff tinha se preparado muito para isso. E durante a Segunda Guerra Mundial, como a Suíça virou um país neutro, a Suíça virou um país que era uma fonte de um tabaco de boa qualidade e de tabacarias de uma maneira que você conseguiu os charutos dentro de uma Europa em guerra, e aí a loja dele se desenvolveu muito. Quando ele voltou de Cuba também para trabalhar na loja dele, ele voltou com o conceito também de querer trabalhar melhor na questão da unificação dos charutos. E aí, diferente da época, o Zino era uma pessoa muito visionária, que ela trouxe uma questão da visão de não só manter a unidade do charuto, mas também manter a temperatura do charuto. Ele foi um dos pioneiros a trabalhar essa questão do charuto ter uma unidade controlada, mas também sim ter uma temperatura controlada. E isso depois se mostrou a ser super rico, principalmente quando a gente fala de envelhecimento do charuto, né? A temperatura passa a ser fundamental para a gente ter um envelhecimento de qualidades, entender as qualidades aí dos charutos, entender qual é os fatores essenciais. Então a gente tem como o Zino Davidoff como um dos pioneiros aí nessa prática. E o Zino foi pioneiro em muitas práticas também, porque ele se destacou muito pelo conhecimento que ele tinha, pelo comércio. Então ele foi uma pessoa muito à frente do tempo dele, começou a trabalhar o comércio muito forte, e por volta de 1940, 1945, ele começou a trabalhar junto com o distribuidor da Habanos, na época, que era o distribuidor responsável por Zurique, né, e pela Suíça. Ele trabalhou muito próximo a esse distribuidor, porque esse distribuidor teve uma ideia de fazer uma harmonização de charutos, de desenvolver um charuto harmonizado com vinhos. A gente sabe que a harmonização de vinho e charuto é sempre muito polêmica, mas uma coisa que eu acho que não tem polêmica quando a gente fala de harmonização de charuto e champanhe. O champanhe costuma agradar todo mundo. A harmonização, eu sempre falo, quando a gente está dando minhas apresentações, eu sempre falo que muitas pessoas às vezes falam de harmonização de maneira muito simples, talvez a coisa mais complexa que tenha para se falar em harmonização seja justamente esse conceito de harmonização. Por quê? A harmonização está ligada a gosto pessoal, ela está ligada à nossa experiência de paladar. Então, se eu posso chegar aqui e falar assim, mas o charuto não harmoniza com o vinho, talvez eu não goste de harmonizar o charuto com o vinho, mas vão ter pessoas que gostam. Ou então eu vou falar também assim, você vai perceber determinadas notas no charuto. Isso também está ligado à sua percepção de paladar, cada um tem a sua. Então, essa coisa do charuto eu gosto de deixar muito mais aberto para a gente abrir a cabeça para experimentar as coisas do que botar regras. Se eu for falar aqui, por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de tequila, e amigos mexicanos adoram harmonizar charuto com tequila. Ele vai me falar, charuto com tequila pode ser a melhor harmonização do mundo e eu não vou gostar. Então eu não posso chegar aqui e falar que charuto harmoniza bem com tequila ou que não harmoniza bem com tequila. Isso vai muito do gosto pessoal, e isso é uma coisa que eu sempre incentivo para todo mundo. Buscar as experiências e, embora a gente busque conhecimento, a gente leia, a gente se informe, usar esse conhecimento como um guia e não como uma regra. No final, o charuto é seu, o paladar é seu, o gosto é seu. Você vai harmonizar da maneira que você gosta mais. Então, assim, lógico que se a gente tem uma base, a gente tem um conhecimento, é interessante para guiar a gente, mas a opinião final leve sempre a sua opinião de paladar. E isso serve para os charutos, né? Quando as pessoas perguntam assim, qual é o melhor charuto do mundo?
sei, depende qual charuto que você gosta. Você gosta de um charuto suave, você gosta de um charuto forte, você gosta de um charuto com determinadas características, né? Isso vai ser do paladar. E o legal do mundo do charuto, muito parecido aí com o mundo do vinho, é que a gente não fuma só uma marca, né? A gente fuma marcas diferentes. Então é interessante sempre a gente estar abrindo a cabeça no momento. Tem um momento do dia que é interessante você fumar um charuto, tem um momento que não, se for pensar pela manhã eu vou fumar um charuto mais suave, se eu vou fumar à noite eu vou fumar um charuto um pouco mais encorpado. Então, como o vinho, você tem momentos diferentes, harmonizações diferentes que você está variando aí o charuto que você vai escolher. Mas aí em 1940 e poucos, o Zino, junto com esse trabalho foi feito por ideia do importador na época, ele criou uma série que chamava Chateau Series, que era uma série cubana da marca Arroio de Monterrey, e ele homenageava alguns charutos, né? Você tem alguns grandes chateaus franceses, né? Chateau Latour, Chateau Lafite, Chateau Guérin, Alpion. Você tinha 5 chateaus, grandes chateaus, que eles tinham as marcas dentro do Arroio de Monterrey, e eram charutos da Arroio de Monterrey que foram pensados para fazer essa harmonização com o charuto. Então essa série ficou muito famosa na época. O Zino foi reconhecidamente o cara que melhor trabalhou esse conceito de harmonização, e o Zino passou a chamar muito a atenção de Cuba, né? Como o Zino virou uma referência internacional, ele começou a chamar a atenção de Cuba, e em 1967 o pessoal da Cuba, na época não existia há anos, né, que controlava já todo o processo de produção dos charutos, foi até o Zino e ver por que aquele cara estava tendo tanto sucesso na comercialização dos charutos cubanos. E ali eles viram um cara que sabia marketear o charuto como ninguém e propuseram a ele fazer uma marca que se chamasse, né, que levasse o nome do Zino Davidoff, no caso, a Davidoff. Então, em 1969 começou-se a produção dos charutos Davidoff. Foi antes disso, as pessoas que tinham cigarros Davidoff, tinha outros produtos, mas você não tinha charuto, e a partir de 1969 esses charutos começaram a ser produzidos em Cuba. Inclusive, ganhou grande destaque. Em 1969 ele lança um livro que fala desse cara Conocervo, né, que era um livro que falava de vários processos do charuto, explicava como consumir o charuto, como armazenar, falava um pouco de origens, de estilos, origens do charuto. Então é um livro que até hoje, apesar de ser difícil ser encontrado, é um livro que é considerado uma das bíblias aí dos conhecedores de charuto, foi escrito por Zino Davidoff em 1969. A partir daí, então, ele começa a ser produzido em Cuba, dentro da fábrica Laguito, tá? Que é a fábrica famosa pela produção dos coibas, e diz que na época o blend do coiba, né, que o coiba foi lançado como blend de fortaleza média forte, fala-se que o blend dessa época dos Davidoff era o blend médio, né, ou seja, um pouquinho mais suave do charuto, para brigar um pouco menos com o vinho, que era a proposta inicial dessas acusações. E dentro desse conceito que ele criou, dentro da fábrica Laguito, onde eram produzidos os coibas e passaram a ser produzidos os Davidoffs também, falam que uma das grandes diferenças, apesar das folhas serem as mesmas quase origens do tabaco que era usado no coiba, ele tinha essa diferença de corpo, e a coiba ele passava por uma fermentação extra em barrigas de carvalho, e o Zino Davidoff e a marca Davidoff na época não passavam, mas era um charuto muito elegante, reconhecido pela elegância e pela qualidade. Isso fez realmente a marca Davidoff explodir no mundo. Dizem que na década de 70, né, no começo da década de 80, a marca Davidoff era mais conceituada do que várias marcas cubanas super tradicionais, justamente por essa junção de uma matéria-prima de muita qualidade e de uma pessoa que sabia trabalhar na parte comercial muito bem feita. Tá? A partir de 1970 e 1980, o Davidoff começa também a ampliar a gama de trabalho deles. Primeiro, com boutiques licenciadas ao redor do mundo. Então, você começou a ver várias Davidoffs, lojas Davidoff sendo abertas em outros países. Aqui em São Paulo, relativamente recentemente, a gente tinha a Davidoff muito famosa na rua Normandia, que era uma loja super famosa, mas ainda hoje a gente tem várias Davidoffs. Se viajar para a Europa, se viajar para os Estados Unidos, a gente vai ver lojas Davidoff. E uma característica interessante da loja Davidoff é que na época, né, hoje, apesar de hoje também estar sendo produzido, mas desde aquela época eles permitiam a venda também de charutos que não fossem somente da marca Davidoff. E isso é mantido até hoje.
Se você vai numa loja da Davidoff nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, você vai ver que tem um lugar de destaque, obviamente, para a marca da Davidoff, mas você tem também charutos de outros origens, charutos de outras marcas, então isso é uma questão também da visão comercial do Zino, que ele falava que não tinha somente e tem o charuto dele, porque se o charuto dele era tão bom, ele poderia se diferenciar com outros charutos da cantineira, e o público ia reconhecer que o charuto dele era melhor. Então, essa foi uma pouco da história do Zino, esse cara que foi visionário, para falar um pouquinho de como isso evoluiu. E a marca da Davidoff começou a passar a ser uma marca também não só de charuto. Ela foi uma marca que evoluiu muito além dos charutos. Então hoje a gente tem a marca da Davidoff com produção de acessórios, mas não só acessórios ligados ao charuto, como figures, sabores, amigos, etc. A gente tem outros produtos também. A gente tem os perfumes, que são sabores, a gente tem café, a gente tem... O que eu vou fazer hoje para esse evento, agregar médicos e amigos. Esse é meu trabalho. A Casa do Europa é uma gastronomia do velho mundo. Uma série, é uma gastronomia do velho mundo, entre Itália e a esse aí, meu trabalho é feito para agregar momentos, compartilhar entre amigos e família. Bom, agradecer aí o Ale pela excelente apresentação, parceria de sempre. Agradecer o Ale e o pessoal aqui da Europa pela parceria. Então, para quem não conhece, eu sou o Lorenzo, fundador da Matavina. A gente começou aí a distribuição e importação bem recente, foi agora meio de março, 2 semanas só. Então no começo aí de uma longa jornada. Para nós é uma satisfação estar trabalhando com uma marca de prestígio como a Davidoff, né, mundial. E inicialmente a gente está trazendo uma grande parte do portfólio que já esteve no Brasil e já algumas novidades. Trazendo algumas edições limitadas e trazendo, por exemplo, a linha Royal, que então eu sei ajuda no Brasil, né? Desse jeito no Brasil. E o pessoal para ler aqui já explicou, tem uma série, né? A linha é bem extensa, tem várias outras pistolas no portfólio, novos lançamentos. A gente estava perguntando aqui, falando, né, de charuto puro. A Davidoff acabou de lançar agora um puro dominicano, recentemente, que está chegando no mercado agora, no mês que vem. Então, o trabalho inicial era fazer toda essa reintrodução, né, do produto, né, deixar toda a rede de distribuição, né, no Brasil inteiro. E aí, aos poucos, começar a evoluir para aumentar a questão das variedades, novas linhas, novos produtos. Não é um trabalho fácil, é um trabalho bem difícil, né? Tem uma série de restrições que o Ale está explicando com relação à divisa. Então, a gente tem uma longa jornada. Agradecer a presença de todos aí, para nós um prazer estar aqui na Europa. E eu, Rodrigo, que também trabalha comigo e faz parte do comercial, na parte de distribuição, a gente vai estar aqui a noite inteira para conversar. Obrigado. Ale, meu amigo, parabéns pela sua casa, tá maravilhosa. Obrigado. Com salas privativas, com um restaurante de altíssimo nível. Nós somos da geração que não havia um restaurante de classe que não tivesse uma casa de charuto, não é verdade? E hoje em dia é uma raridade. Né? Graças a Deus o Europa Lounge está furando voltando àquela antiga tradição. A origem do nosso tempo, né? Exatamente. Poder comer bem, fumando um charuto, Adorei. Conversando com os amigos, tomando um drink. Eu queria só que você desse um pequeno recado e passasse o endereço para quem estiver nos assistindo, porque aqui não é, apesar de ser muito qualificado, muito chique, com muita qualidade, não é um clube fechado. Qualquer um pode chegar aqui para fumar
fumar um charuto, tomar um drink, conversar Não com um amigo. necessariamente querer jantar ou almoçar. Pois é. Nós estamos abertos aqui de segunda a sábado, do meio-dia até meia-noite, 1h da manhã. E nosso midor hoje, ele é um midor muito completo. Além de não ter só charutos cubanos, temos charutos no mundo inteiro. Bárbaro. Americanos, hondurenhos, nicaragüenses e brasileiros também. Que legal. E você aqui é Avenida Europa, que número? Avenida Europa 614. 614. 614. Maravilha, um show de lugar, comida do Pascal Valerro, que dispensa a Chefe apresentação. Pô, e é um lugar agradabilíssimo, com intimidade e com... Você pode ter uma sala privada para fazer uma reunião com algumas pessoas, não é Temos isso? 3 salas privativas em cima. Show. Você pode reservar seu espaço para fazer uma reunião lá, fumar seu charuto, exaustão, ar-condicionado. Maravilha. Inclusive pedir sua comida lá em cima caso você não queira descer. Também é? Também, Ó. também. Pode pedir sua comida, tomar Sensacional. seu drink e ficar à vontade. Parabéns, Ale. Sucesso para você. Obrigado pela visita. Ora.